A igreja luterana, a primeira igreja da Reforma, tá? Também reconhecida como uma poderosa igreja. E as igrejas de nome, igrejas luterana, igreja como a presbiteriana, né? Que vem de Calvino, e as grandes igrejas fecharam esse acordo, acho que foi em 2017, uma coisa assim, não tem a data aqui certa. E isso fez com que o mundo religioso se unisse. Isso fez com que eles construíssem, me esqueço o nome do lugar, é difícil guardar nome islâmico, né? Onde construiu 3 igrejas lá. Uma igreja para judeu, uma igreja para Abu Dhabi. Fizeram 3 templos, chamado Casa Abraâmica. Lembra-se disso? Então, quem quiser adorar ali, vai na igreja católica, e quem é islâmico vai ali na igreja do islamismo, né, Maomé, e quem é judeu vai adorar como judeu. As 3 num lugar só, unificou, as 3 estão lá em Abu Dhabi. Não é meu assunto. Estou fazendo uma base para vocês terem uma ideia do que a Bíblia diz a respeito disto. Quando nós anunciamos, quando Deus enviou um profeta, lógico que, sem dúvida, o profeta foi muito acolhido por causa dos benefícios, porque era muita gente curada. Uma igreja dessa aqui, com 50 irmãos, se o profeta fizesse uma visita, ela ia para 500 irmãos. Explodia. Então, quem não queria o irmão Branham? Quem não queria Jesus na sua igreja? Fazendo o cego ver o paralítico andar. Todos queriam Jesus na sua igreja. Até que Jesus pregou lá em João 6, aquele sermão: quem não comer minha carne e beber o meu sangue, ali acabou a popularidade dele. Em 63, 17 de março, o profeta começou a abrir os mistérios. Quando começou a abrir os mistérios, todo o mundo teológico, que os grandes doutores em divindade viajavam com o irmão Branham, Oliveira era um doutor em divindade, Hagen Blade e tantos outros doutores, PhD, homens de, por exemplo, aquele pastor lá da Suécia, David, como é que é? David Duplessis, tinha a maior igreja do mundo. Ele andava com o irmão Branham para baixo para cima, mandou Bíblia para todo Israel naquela ocasião, lembra? Então, veja, quando o profeta começou a abrir os mistérios, acabou o irmão Branham. O irmão Branham chegou a pregar para 30 pessoas, tá? Ninguém queria mais, porque dizia que o irmão Branham tinha apostatado, que Deus o levantou para ser um curador, ele tinha um dom, e ele não era um homem qualificado para pregar as coisas profundas de Deus, porque não tinha cultura para isso. Bom, não tinha curso acadêmico, ele tinha só a 5ª série. Aí foi a rejeição. Mas a palavra não foi impedida de ser aberta pelo profeta, porque o ministério do irmão Branham era trazer exatamente os mistérios. O ministério do irmão Branham final foi o 7º anjo de Apocalipse, tá? Então era o ministério final. Ele teve o ministério de Elias, mostrou quem é Jezabel, quem é o catolicismo, o ministério do Filho do Homem, que manifestou Jesus Cristo, o ministério dele, e abriu a palavra como o 7º anjo. Então ele veio em 3 ofícios, tá? Agora, tem 2 coisas na leitura que vamos fazer aqui, as demais depois, que a gente vai abrir aqui. Talvez, eu não sei o quanto a igreja pode absorver do que eu vou falar, tá? Olha, se você der uma vacilada, você não vai entender, porque são bastante passagens bíblicas que vai montando um pequeno quadro aqui,
a respeito disto. Eu não sou de ensinar assim, né? Eu começo a falar e logo desce a unção, começo a pregar e meu ensinamento fica. Mas vou procurar manter aqui, tá bom? Então vamos ficar em pé, vamos ler as Escrituras. Aqui está. Diz assim, ó. Está se repetindo isso agora mesmo diante de nós. 13:15 São Mateus. Deixa eu esperar. Hoje eu vou ter paciência de esperar vocês achar. 3:13 e verso 15 de São Mateus. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos. Fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Senhor Deus, que clareza absoluta esse texto nos traz nesta manhã para nossa meditação, e que o Senhor possa abrir esta palavra em nosso coração. Amém. E nós entendermos que isso se repete há longos anos diante de nós, mas tivemos a bem-aventurança nesta ocasião, nessa estação do tempo, de sermos agraciados com a revelação dos mistérios que o Senhor enviou através do 7º anjo. Que o Senhor possa ungir cada vida aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. A primeira vinda, Jesus disse assim, olha, profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo. Isso está se repetindo novamente em sua segunda vinda. Os luteranos estivessem aqui, os metodistas estivessem aqui, eles desejaram isto aqui. Lutero não teve isto. João Wesley não teve isto. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, não teve isto. Leio muito sobre eles. E grandes ministros das igrejas, lá da era de 1800, 1700, partindo de Lutero para cá, não tiveram isto, mas desejaram isto. Os que morreram sob o auspício de Roma desejaram isto. Mas eu quero que você escute não a minha voz, mas a voz do Senhor. Todos que estão aqui nesta manhã,
E os que estão em nossa conexão estão exatamente ouvindo o que eles desejaram ouvir e não ouviram. Lutero nunca viu um morto levantar. Lutero não viu um cego receber visão, paralítico andar. O Wesley não viu um homem parar uma tempestade, trazer um pequeno peixe à vida, curar uma gambá. Ele não viu 500.000 pessoas em Johannesburg reunidos ali, nativos que nunca tinham colocado no corpo uma peça de roupa. 30.000 ir lá na frente e aceitar a chamada. E o profeta perguntou por 7 intérpretes se estavam ali para ser curados. Não, estamos aqui para receber Jesus. Então, eles não viram isto, mas o mundo moderno viu. Os americanos viram, os alemães viram, os africanos lá da África do Sul viram, os indianos viram, os mexicanos viram, os venezuelanos viram. Agora, Paulo não andou com o Senhor, não conheceu a estatura de Cristo e nem o timbre de voz de Cristo, a maneira que ele pregava. Mas ninguém conheceu Cristo melhor do que Paulo. E aqui nós estamos reunidos, depois dos mistérios abertos, os 7 trovões abriram os mistérios, revelaram os selos, tá? Então o que está acontecendo é exatamente nesta hora que Deus nos deu a oportunidade de ouvir os mistérios, que eles não ouviram quando o profeta estava pregando, não entenderam, não era para aquele dia em 63, mas ao longo do tempo, o silêncio de meia hora foi rompido e a palavra foi aberta. Entenderam isso? Então, cada ouvido aqui, você pode ser analfabeto, de não saber fazer uma letrinha, Deus vai nos responsabilizar lá, porque você está ouvindo. Porque Jesus nunca perguntou para as pessoas se elas entenderam. Vocês entenderam? Você creu. Que Deus ajude. Que Deus possa, nesta manhã, romper, desbloquear a parede da incredulidade, do ego, e vida se entregar a Ele, saber, esta é a hora final, esse é o tempo final, e nós não temos mais nenhuma oportunidade. Essa é a única oportunidade. Pensa bem se os luteranos vissem o que os americanos, os alemães e aquele povo viu naqueles dias. Mas Paulo, não foi preciso andar com o Senhor. Ninguém conheceu melhor o Senhor do que Paulo. Nós conhecemos o irmão Branda muito melhor do que aqueles que andaram com ele. Você quer conhecer a personalidade de irmão Branda? Leia cada abertura da mensagem. Que ele começa a contar da família, ele fala de amigos, ele vai abrindo o assunto até que ele entra na mensagem. Então ali está a maneira do irmão Brana, a simplicidade dele, a personalidade dele. Olha, pregar para 30.000 pessoas, atender todo aquele povo em oração. Se você não tivesse o Espírito de Deus, o que estava acontecendo, o povo invadia, derrubava tudo. Mas tudo estava sob o controle. Perguntaram para o Billy Paul qual foi a coisa que mais chamou a atenção do seu pai. Talvez fosse levantar o morto que ele viu e tantas coisas. A coisa mais importante que eu vi no meu pai era ter controle sobre todas as situações.
controlar a situação. Então, eu não posso ir muito aqui nesse assunto, porque nós temos algumas coisas aqui que vai nos ajudar. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando foi isso? No princípio. E Deus estava tirando a terra do meio das águas. Deixa eu ler isso aqui, para não ficar nas minhas palavras. Certo dia, quando o mundo estava no caos de trevas, Deus. Agora ouça atentamente, porque não vamos falar só um pouquinho mais. Veja, certo dia, quando o mundo estava outra vez em todos os tipos de religiões, por isso que eu entrei lá em Nimrod, lavando as mãos e as panelas, usando mantos diferentes e gorros, assim por diante. Veja bem, assim por diante, isso estava no meio de um caos total. Isso estava no meio de um caos total, genuíno, tá? Um caos total. Quando o mundo estava embrenhado em todas as religiões, Jesus veio bem no meio daquela gente. E lá tinha semente que era eleita. E ele puxou todas as sementes que estavam ali nas religiões para fora. Amém. Nós podemos falar de Pedro, Natanael e tantos outros. Mulher do poço. Repete na segunda vinda. Deus moveu sobre a face das águas e tirou a terra que estava no meio das águas, e a semente estava na terra. Pois bem, agora Deus vem e move novamente sobre esta terra para tirar o que está entranhado na terra. O caos daqueles dias era trevas, água, isso, e o Espírito de Deus movia. E tirou a terra do meio das águas. E fez separação entre água e terra. Parágrafo 214, o poder de Deus para transformar. É o parágrafo que ele nos deu. Mas vamos direto na leitura, que aí vou abrir já o assunto, né? E isso vai nos ajudar bastante. Então, está com a Bíblia na mão, vamos ler um pouquinho, olha. Você vai ler comigo o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. A Brana disse que entre esse versículo e o segundo, ninguém pode precisar os milhões de anos que passaram. Tá? No segundo você vai encontrar: e a terra era sem forma e vazia. Então a terra existia. Tá? A terra existia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui nós estamos vendo um mundo. Esse mundo não tinha criação. Era trevas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A visão do profeta Jeremias, no capítulo 4, e no versículo 23, veja para você ver a visão de Jeremias deste mundo. Agora vamos nos ater um pouquinho na leitura, tá? Jeremias 4 e 23.
observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. E os céus não tinham sua luz. Observei os montes, eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, que todas as aves do céu tinham fugido. E vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, a visão de Jeremias aqui é Gênesis 1 e verso 2. É a visão de Jeremias. Então, Deus criou os céus e a terra, e Lúcifer destruiu tudo. Ficou sem forma e vazia. Agora, o mundo era um caos, e Deus movia sobre as águas, e então separou as águas da terra, e a terra foi tirada para fora, e a semente estava na terra. Eu tenho falado bastante sobre isso, mas se você ler lá em Hebreus 11 e versículo 3, está escrito assim, que os mundos foram criados pela a palavra. Certo? É bom que a gente leia, né? Para a gente não ficar na palavra apenas do ministro, mas fazer a leitura de Hebreus capítulo 11 e verso 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mundos. Então, você vai... eu vi uma interpretação disso há muito tempo, e não é um espírito de crítica, mas está errado. Porque fala que mundos são dimensões. Não. Não são as dimensões. Nós vivemos na primeira, segunda e terceira dimensão, certo? Luz, tempo e matéria. A quarta dimensão, nós temos imagem e som. A quinta é a região dos perdidos. A sexta, a região dos salvos. A sétima, onde está o Senhor. Tá? Agora, aqui tem um mundo, não tem? Que tem um mundo. Esse foi o primeiro mundo que Deus construiu, e Satanás foi lá e deformou. Por isso que é muito importante o que Jeremias falou ali. Agora preste muita atenção nisso. Se a gente ler do primeiro versículo aqui, do capítulo 1 de Gênesis, você vai encontrar que Deus está criando. Criou as aves, criou a vida botânica, criou tudo, certo? E você vai ler, no versículo 6 de Gênesis 1, e disse Deus, haja luz. E Deus fez separação entre as trevas e a luz. Esta luz que Deus criou, que Deus falou, não é o sol. Porque o sol está no versículo 14, que diz, no quarto dia, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ele fez um luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Correto? Está tudo aqui, não está? E Deus criou tudo, né? As baleias, os seres viventes, tudo está criado. Qual foi a última criação de Deus?
A última criação de Deus foi o homem. Você vai ler em Gênesis, tá? Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Não está escrito aqui? Está escrito. Este homem não era o homem físico. Esse era o homem teofânico. Agora, se nós lermos o capítulo 2, está dizendo: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O homem no 6º dia foi criado, não foi? Nós lemos aqui, não lemos? Agora, continuando a leitura. Estas são as origens dos céus, da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não tem homem para lavar a terra, tem? E não tem nenhum pé de planta na terra. Mas tudo já estava pronto pela palavra. Agora, um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Você já pensou você chegar numa terra e não ter nada na terra? Nada, somente a terra. Mas tudo estava ali. Ali estava a vida botânica, ali estavam os animais nos mares, e ali estava o homem, que Deus ia chamar agora, tá? E o único ser que Deus fez a sua imagem e semelhança é o homem. Criou a baleia, criou os animais, o leão, o cordeiro, que criou tudo. Mas o homem foi a imagem e semelhança dele. Porque Deus precisava redimir a terra e a terra estava caída. Agora Deus, primeiro plano, Ele tira do meio das águas, num caos, Ele tira a terra. Quando Ele tira a terra, Ele disse: haja, haja, haja. Criou o sol, criou tudo. Depois você lê no capítulo 2 que não tinha nada. Era a palavra. E esse acontecimento aqui está remetendo a isto. Temos que prestar bem atenção nisso aqui para você entender que Deus estava trazendo a sua criação. Mas o primeiro que Deus trouxe na origem foi Adão. A imagem e semelhança de Deus. E Deus sabia o que ia acontecer com Adão. Lógico que sabia. Agora no versículo 7 você encontra: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Certo? Adão existia, no capítulo 1, versículo 26. E quando Deus fez Adão, você acha que Ele fez só Adão? Ou todas as teofanias estavam ali? Você não tinha nada na terra, porque se você lê lá o que Deus fez no capítulo 3 de Gênesis, diz: maldita é a terra por causa do homem.
E a terra foi amaldiçoada por Deus, não foi? Para não estar gastando tempo para ler. Agora você foi tirado da onde? Da onde nós fomos tirados? Por isso que o homem não presta. Porque ele veio da terra e a terra está amaldiçoada. Então nós viemos num corpo amaldiçoado, híbrido, perdido, caído. Tem tanta coisa boa que tem que fazer, o homem vai cheirar cocaína. Tem tanto prazer na vida, vai ter prazer nas drogas. Tem uma mulher em casa, arruma outra lá fora. Todo o intento do homem é maligno. Agora o que Deus fez? Puxou você para fora. Você é um terrãozinho. É o que nós somos. Mas lá na presença do Senhor, tinha um corpo. Tinha lá uma teofania. Você é aquela pessoa que está lá. E aqui na terra Deus levanta um homem. Jesus veio do pó da terra, foi carne e osso. Não para a terra amaldiçoada. Ele veio pela palavra falada. Deus falou a palavra através de Isaías. Uma virgem conceberá. Agora, aquele corpo não tinha maldição, mas para tomar a nossa maldição. Agora, se Jesus viesse do pó como eu vim, ele vinha da maldição. Ele tinha a maldição do homem, Deus tinha amaldiçoado a terra, mas Deus falou a palavra e criou no ventre de Maria aquela criança que veio sem pecado para redimir o homem amaldiçoado. Tá? Todos que foram redimidos têm um corpo lá. Está entendendo? Se você não se interessar por esse assunto, você não precisa pensar no céu, não. Desista do céu quanto antes. É o assunto mais interessante da história. É descobrir que eu não sou essa massa, que você não é essa massa. Descobrir que você não é esse animal racional. Descobrir que você está do outro lado. Aleluia! E uma coisa eu digo, se tem lá, você está interessado naquilo. Se você não se interessa pela palavra, porque você nunca esteve lá. Amém. Aleluia. Está entendendo? E na igreja, viu o pastor pregar hoje, o pastor deu a segunda vez que acontece isso comigo. Um dia eu fui pregar lá em Santo Antônio, lá em Brasília. Eu tinha tomado 1 grama de pirona. Rapaz, aquele dia eu passei vergonha. No meio da mensagem eu apaguei. A minha pressão caiu, porque eu não posso tomar de pirona. Tá? E é a segunda vez, e vai ser a última. Eu falei para o William, se eu morrer ali, o melhor lugar para morrer é aqui. Não, mas ainda tem muita linha para frente. Nós temos uma jornada para frente. O negócio de Nilson olhando para minha cara ali. Veja bem, vamos lá? Então, os preguiçosos, os relaxados, eu venho na igreja, eu admiro os africanos ali, ó. Terninho, gravata, né? Pode ter um só, mas tem para vir na igreja. Estou na casa de Deus, tenho que respeitar quem está aqui. Tá. Eu vou vir de chinelo de dedo aqui de bermuda. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra. E você deve ser tão interessado, a coisa mais interessante da sua vida deve ser isso. Porque se não tem uma atração para te puxar,
você não subirá. Tem que ter uma atração te chamando. O fato de você ser o que você é e sair do caos que você saiu, é porque eu li aqui, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e no mundo caótico de religião, todos perdidos, ele moveu de novo, tá? Quando ele moveu, puxou o eleito para fora. Não é tempo de estar dormindo em casa, não. É tempo de adorar. Se você esperar um tempo bom para servir a Deus, esse tempo não existe. Se existir, se você pensar, quero ir na igreja confortavelmente, desiste. Só vai confortavelmente para a igreja Caim. Ele não tem problema. Mas Abel teve que morrer no altar. Então eu parei aonde mesmo? Na leitura. Tá? E plantou o Senhor Deus um jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Não vou, essa noite eu li a Bíblia até 1h da manhã quase. Fui no rastro da serpente. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, árvore da vida no meio do jardim, árvore da ciência do bem e do mal. Aqui está, agora é a árvore figurativa. O diabo estava ali e Deus estava trazendo o seu Éden e trouxe tudo para fora. Agora, veja bem, o que aconteceu? Quando ele criou o Éden, o que ele fez? E saía um rio do Éden, um rio. Por isso que eu li aqui, ó, sistema globalizado. Saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há bidélio e pedra sardônica. E o nome do segundo era Gion. Este é o que rodeia a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel, que Ezequiel teve a visão, lembra? Esse é o que vai para a banda do Oriente, da Síria, onde estava Nimrod. E o quarto rio é o Eufrates. Tem 4 rios que saem de um rio. Agora, antes de chegar em Nimrod, me leia Daniel comigo, 2. E 31. Diz assim, ó. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do coração. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era grande, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e seus pés parte de ferro e parte de barro. O que aconteceu
na reunião da ONU, que estava o Eisenhower e o Khrushchev. Khrushchev levantou, pegou o sapato e bateu na mesa e disse: se essa é a igreja que vocês dizem, na hora dela começar a apanhar. Eisenhower era crente, Khrushchev era comunista, era russo, da Rússia. Tá? Agora, se você observar, essa estátua, ela falou de 4 reinos. E nós lemos aqui na Bíblia sobre 4 rios. O primeiro, Pison, não é isso? Deixa eu voltar aqui na leitura. O primeiro, Pison. O segundo, Gion. O terceiro, o segundo, Gion. E o terceiro, Idequel. E o quarto, Eufrates. Vamos ler Apocalipse 9. Versículo 13: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte dos homens. O número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre ele cavalgavam tinham a couraça de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. São demônios. Então, vamos lá. Tem 4 mundos. Primeiro mundo estava num caos, e Deus tirou do caos e plantou um jardim, e pôs o homem no jardim, e Deus colocou um rio no jardim, e saiu daquele rio mais 3 rios: Gion, Idequel e Eufrates. O primeiro mundo agora está exposto. O homem cai no jardim, não cai? Esse é o mundo que nós estamos. Nós vivemos no segundo mundo que Deus criou, que Deus trouxe. Qual que é o terceiro mundo? O milênio. Qual que é o 4º mundo? Nova Jerusalém. Entendeu? O que houve no 4º dia, irmão Milton me falou? Foi a criação dos luminares. No 4º dia, Deus criou os luminares. Então, esses 4 mundos, um estava num caos, Deus tirou para fora, Deus está redimindo. O processo de redenção está aí. E do pó da terra, Deus levanta o eleito. Levanta homens de todos os naipes, mas no meio disso ele levanta o eleito. E Deus veio aqui e tomou o corpo que ele criou, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus tomou a imagem do homem, corpo, alma, espírito. Quando Deus fez Adão, ele queria ter companheirismo com Adão. Adão caiu e precisava agora ser levantado. E Deus abriu uma porta para redimir Adão, quando ele vestiu Adão com pele de animais. E eu estava lendo a respeito da geração toda, até chegar em Enoque. Enoque foi avô de Noé.
E Noé vigiava o seu avô, que quando ele desaparecesse, o mundo estaria no fim. Bem lá na frente, o capítulo 7. Agora veja bem, um rio significa um reino. Primeiro reino, cabeça de ouro, que foi Nabucodonosor. Dominou o mundo inteiro. Depois veio o Medo Persa, que é o tórax, braços, ventre. Depois veio o grego. Depois veio o romano. E da onde esses demônios saíram? Do rio Eufrates. Não é o rio Eufrates, geográfico. Está lá o rio Eufrates. Mas isso é o sistema de religião no mundo. Porque você vai ler que aqueles 4 anjos estavam presos e não podia sair dali até que Deus desse ordem. E por que eles saíram? Então vamos lá agora no Monte Pôr do Sol, quando o irmão Brana pega uma pedra, tira no ar. E quando a pedra volta, vem um funil do céu. Atinge a montanha, corta a montanha. Aí perguntaram ao irmão Branda, o que isso significa? Ele fala, daqui a 24 horas vai ter o juízo, vai atingir a terra. No outro dia, 24 de março de 1964, foi o maior terremoto da história. E o profeta diz, o juízo começou. Apocalipse 16 e 17, o 7º anjo liberou as pragas. Aqueles demônios não seria liberado o rio Eufrates se não tivesse uma mensagem para sustentar aqui hoje. Então Deus liberou aqueles demônios, mas em 46 o anjo veio ao profeta na caverna para trazer a nós esta mensagem. Amém? Então vivemos no segundo mundo e nós vamos para um terceiro, que é o milênio. E o 4º mundo está em Apocalipse 22. Pode ler comigo se você desejar. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore é para a saúde das nações. Aqui está o 4º mundo, a Nova Jerusalém, tem uma praça e um rio. Um rio, não tem mais de um. Que rio que é esse aqui, ó? No meio da praça, de uma de outra banda, o rio, de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida. A árvore da vida estava de uma e outra banda do rio. Cristo, este não é um rio literal, a vida flui dali, do Eufrates, sistema romano. Todos os demônios foram liberados, 200 milhões de demônios vieram sobre Adolfo Hitler, Stalin e os ditadores, e acabou, matou a terça parte dos homens, com peste, com guerra e com todas as pragas. Não foi só a bomba que matou, não foi só a metralhadora que matou, não foi só o gás que matou, também matou com pestes, matou com a fome. Então Roma está matando o mundo. Esses demônios saíram do rio Eufrates, então, que é o 4º reino, o último reino, tá? Agora, nós estamos aonde? Vivendo nesse momento? Não, estamos vivendo mais em um mundo, porque você saiu deste velho mundo. Quando foi? Quando Laodiceia encerrou, Deus abriu uma outra pauta, a era da noiva. Você sai deste mundo e vem para o tempo da pedra angular, a pedra de coroa. Deixa eu voltar isso aqui. 7 eras da igreja, em 56 termina a Laodiceia. 56.
7 anos mais na frente, Deus abre a palavra. Deus estava mudando. 56 em diante, ele pregou a mensagem intitulada Véu Adentro, pondo a igreja para dentro, entrando véu adentro. E daí por diante, você vai chegar até em março de 63, quando toda a palavra estava aberta, e que naquele tempo ninguém captou aquilo, mas Deus tinha um tempo que o Espírito dele ia mover sobre a semente, e a semente ia captar o dia e a hora e quem ela é. Então nós estamos identificados com aquilo que nós somos. Nós não tivemos a oportunidade de ser laodiceanos. Antes que aquilo acontecesse, Deus te tirou para fora. Os que estavam na Batista, Metodista, Luterana, Presbiteriana, todo esse monte de gente, Deus moveu nesta hora e tirou. Então, como Deus moveu no princípio, Deus move aqui no fim e tira a sua semente para levar para o seu terceiro mundo, milênio. E do milênio nós vamos para a Nova Jerusalém, aqui de Apocalipse 22. Então você percebe que aqueles rios no Éden tinham um propósito. Você percebe que há 4 mundos. Por isso que Paulo escreveu, e os mundos, pela fé foram feitos os mundos. O milênio não existe para mim, para você e para nós agora, um ser físico, mas o milênio sempre existiu. Deus já chamou o milênio à existência. A Nova Jerusalém, essa grande cidade, esse outro mundo, está em existência. Lá atrás não tinha uma planta na terra, e Deus já tinha feito a planta, tá? Deus te predestinou, Deus te elegeu. Então você está aqui cumprindo um propósito, porque você é testemunho da redenção. Deus te redimiu. Você não é mais um religioso, você não é portador de espírito, você não está mais vinculado com o mundo, com religião. Deus te sacou, tirou para fora, agora neste tempo, para te arrebatar. Tem uma casa que te espera do outro lado. Aleluia. Eu estou saltando um monte de coisa aqui, mas deixa eu voltar aqui. Amém. A pedra que atingiu o pé da estátua já aconteceu. E o mundo está indo para o caos. O mundo está indo para a destruição completa. Por isso que nós vivemos um tempo de tanta confusão, mensagem na mão. Mas se você for ler e acompanhar o mundo religioso, eles não estão tendo problema. Estão todos afinados para eleger seu candidato. Eles reúnem em lugares amplos e todos os credos estão ali, eles não têm problema, não tem divergência religiosa mais. Tem uma unidade perfeita ali fora. Tem um Nimrod prontinho para dar suas ordens. O mundo está prontinho. É só uma questão de um tempo curto para isso se manifestar. Nimrod moderno. Nimrod que aplaca todas as religiões. Nimrod que tem uma política e um sistema que dá a resposta para o mundo religioso, que dá a resposta para o mundo comercial. Nimrod que tem uma cartilha que vai funcionar. E quando esse Nimrod estiver lá, essa igreja vai estar com essa porta fechada. Quando o Nimrod assumir aquilo lá, essa igreja tem recebido adoção. Ela agora fala como Deus na terra.
Não há problema. Não há problema. Deus mandou uma fome de 3 anos e meio na terra. E pegou Elias, pôs lá na beira do rio. Mas do outro lado tinha uma igreja que ia morrer de fome. Mas morreu? Elias foi lá. No tempo da fome. E quando aquela mulher viu o velho Elias, ela não questionou. Vou fazer sim. Vou dar esse bolo que é meu para ele. A viúva estava disponibilizando tudo que ela tinha para Elias. E Elias era a palavra. Esse quadro, pregando, lendo na Bíblia, é uma coisa, mas chegar na sua casa num tempo de desgraça, de fome, de peste, um velho falando, faz essa comida para mim, e você deixa isso de lado, dá para mim primeiro, faz a porção para mim primeiro, fala, para aí, que história é essa? Eu nem sei de onde você veio. Não teve discussão. Ela virou as costas e foi colocar em prática. Vou fazer o bolo. Quando ela foi fazer, decidiu fazer, ia fazer, Elias disse assim, olha, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar comida. E entrou naquela casa, e ficou naquela casa, e comeram todo o tempo da fome. Nós estamos no tempo da fome, a fome espiritual. Então o mundo não tem fome de pão, o mundo não está com fome de pão, porque pão tem demais, está sobrando comida por aí, mas fome e sede de ouvir a palavra. E você vem num lugar como esse para ouvir a palavra, para ouvir trovejar da glória, ou assim diz o Senhor. Amém. Essa é a verdade. Se isso não mexer com as suas entranhas, se isso não revolver o seu ser por dentro, você está morto. Isso tem que mexer. Isso não é normal, isso é sobrenatural. Amém. Vocês não imaginam o que eu pulei aqui para vencer esse tempo. Mas veja o que quero dizer nesta manhã dessa escola dominical. Deus achou graça só em Noé. Olhou para Noé e falou, você é capaz. Eu tenho te equipado. E chamou Noé e disse, comece a fazer isto, que eu vou destruir a terra em um dilúvio. Agora, preste bem atenção, Noé foi chamado. Só Noé. Leia a Bíblia. Vê se ele chamou os demais. Os demais entraram com Noé, mas o homem chamado foi Noé. E todos usufruíram do livramento do dilúvio. Não vou entrar no acidente mais tarde que houve, né? Com Naamá. Naamá, ela aparece lá em Canaã. É a matriarca dos cananitas. A mulher de Noé teve problema com um homem chamado Cão. E aquele problema trouxe um Canaã. E Deus amaldiçoou aquilo. Mas a terra de Canaã não pertencia àquele povo. Pertencia ao povo de Deus pela promessa. Por isso Deus colocou o povo lá na terra. Ficaram lá 400 anos, devia ter saído antes, não saíram. Gostaram daquilo. Ah, vocês estão gostando? Tá bom, então vou mudar o rei. Eu vou mudar o rei e vocês vão ver o tempo que vocês vão ter aí. Vai haver uma mudança. Mudou o rei, um tal de Ramsés,
que não conhecia as bênçãos de José. E aquele camarada disse: olha, os hebreus estão crescendo demais, eu vou aumentar a carga de serviço deles e vou tirar comida. Lá do outro lado tinha Moisés, porque Moisés não tinha sido aceito. Rejeitaram Moisés e Moisés teve que fugir. Mas quando eles, diz o profeta, quando eles começaram a clamar, ajoelharam. E ontem eu citei lá em Guarulhos, vou lembrar vocês agora aqui de um grupo de eleitos: Arão, Joquebede, Ur, Arão, Miriam e Moisés, Josué e Caleb. Porque Deus já tinha colhido a semente lá dentro do Egito. Não tinha muita coisa não. Tinha uma multidão lá, e a Bíblia fala que dos 20 anos para cima morreram. De 20 anos para baixo entrou na terra. Então foram 20 anos nascendo crianças no deserto, e todos os velhos morreram. Então, quem que eram os eleitos lá da terra do Egito de Gósen? Era Moisés, Arão, Joquebede, Ur, seu irmão, e Arão e Miriam. Josué e Caleb. Esses três aparecem todo o tempo no deserto. Aparecem em todo o cenário de 40 anos. E os demais, você só vê que eles iam morrendo. Deus estava trazendo uma sombra para hoje, porque a noiva não é sombra nem tipo mais, ela é todos os tipos de sombra. Ela estava em Rebeca, ela estava em Sansão, ela estava em Jacó, ela estava em Abraão, ela estava em todos os tipos. Não há mais tipo para ela, ela não faz tipo de ninguém, ela é a esposa do Cordeiro. Ruth foi um tipo dela, que casou com Boaz. Você tem casado com a palavra, e a palavra é Cristo. A mulher que casa, ela honra o marido, né? Se ela é uma devida esposa, ela honra o marido. Agora tem pessoa que não sabe o que é ser casado com a palavra, que não deve obrigação para a palavra, não deve a obrigação cristã, mas quem casou com ela recebeu o Espírito e tem um compromisso com a palavra. Agora vejam, Deus enviou um profeta. Malaquias 4 fala: lembre da lei que eu dei a Moisés, meu servo, em Horebe. Eis que vos envio Elias. Malaquias 4. Deus enviou um profeta. Ele foi aceito ou rejeitado? Moisés foi rejeitado. Estão entendendo? Onde estou indo? Veio ao povo pentecostal, o povo pentecostal gostou muito dele para ganhar dinheiro e crescer as igrejas. Mas do que ele ensinava eles não gostavam não. E colocaram ele para fora. Irmão Branham saiu. Morreu. Aquela geração morreu. Aquela geração que saiu do Egito morreu. Por rejeitar Moisés. Eles queriam apedrejar Moisés no deserto. Mas você sabe que quando aquela geração morreu, aqueles eleitos entraram na terra? A geração pentecostal morreu, a geração religiosa morreu, e Deus mudou o quadro, e Deus mudou a estação, terminou com a era da Laodiceia, e trouxe a era da noiva.
para o eleito se manifestar. Então, ninguém aqui tem espírito religioso. Ninguém aqui está carregando uma bandeira religiosa e sustentando uma denominação. Nós estamos sustentando a palavra. Agora, quando aquela geração morreu, o que aconteceu? Tinha um Josué para colocar o povo aonde? Na promessa de Deus. Agora nós temos um Josué, nós temos o Espírito de Deus, nós temos uma mensagem que tem nos colocado na terra. Porque aquela geração está morta, agora ela entra na terra, ela entra para o outro mundo, ela está saindo deste mundo e sendo transportada para outro mundo. Nós não estamos entrando em uma terra literal, nós estamos indo para aquela terra celestial, nós estamos indo para a ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Veja bem, o profeta sabia disso, quando ele falou de Nimrod, a maneira que o mundo moderno ia se comportar. Agora veja bem, eu falei disso aqui, eu vou falar uma coisa bem dura agora aqui. Agora lembre-se, há só dois, não esqueça disso, há só dois poderes. Um poder espiritual do Espírito Santo. Escute isso. Outro é o diabo operando através do poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou no jardim do Éden. Como que ele entrou no Éden? Por um poder intelectual. Ele mostrou alguma coisa espiritual para Eva? Ele chegou para Eva e mostrou uma coisa para ela. Quer ver onde está isso? Vou pegar duas mensagens ao mesmo tempo. O profeta fala, bem aqui, a economia de Deus era inocência. Inocente. Corpo. Tudo. Adão não se preocupava se o sol ia nascer ou não. Adão não se preocupava com nada, porque ele não conhecia tempo, não conhecia velhice. Adão não tinha nenhum compromisso a não ser cuidar do jardim que Deus deu a ele. Foi isso? Amém. Ele não tinha compromisso, ele não tinha preocupação. E se não viesse a queda para Deus manifestar os seus atributos, eu pergunto, você desfrutar da vida? Sabe por quê? A ressurreição é a maior coisa que há? Porque eu estou na morte. Você só se rejubila com a ressurreição, porque estamos num corpo mortal, e a ressurreição é para os imortais. Você vai desfrutar do rio da vida, da praça que nós lemos no Apocalipse 22, é porque nós estamos num caos. Então você vai desfrutar da glória de Deus, do esplendor dessa glória. E o Senhor Deus, Ele se revestiu de um homem chamado Jesus, desceu aqui na terra, tomou a nossa maldição, tomou o nosso lugar. Sim, para quê? Para que o homem soubesse que o Deus dos céus também passou pelas mesmas privações que os mortais passam. Agora, como que você ia desfrutar da Nova Jerusalém? Como você ia desfrutar da ceia das bodas do Cordeiro? Então, Deus tinha atributos. E Ele queria que os seus atributos fossem conhecidos, por isso Ele trouxe um filho chamado Jesus. Aí Paulo chega e diz que todos que estão em Cristo
são herdeiros de Deus e co-herdeiros, não é isso? Herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Deus. Então Deus fez com que essa igreja herdasse o que Cristo herdou, o Filho de Deus Cristo, sendo o próprio Deus, herdar o poder que está na palavra, herdar o poder da redenção, herdar a vida eterna. Onde estava? Na palavra, em Cristo. Ele tomou esta herança e deu para mim, para você, de graça. Você é herdeiro desta glória, deste poder. Amém. Se a pessoa se o homem não se interessar por isto, e se isso não revolver as suas entranhas, então, porque não tem herança. Como é que se morrer o meu vizinho que é rico, qual o problema? Eu não tenho nada a ver com ele, eu não tenho herança dele. Mas o meu pai morreu, me deixou uma herança. Nessa eu estou interessado, ela é minha. Porque o sangue do meu pai corre nas minhas veias. Amém? Aí está. Agora, o que eu vou falar? Agora lembre-se, sim, há dois poderes, do diabo e do Espírito Santo, operando através do poder intelectual, porque foi aí que ele entrou no jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer na concepção intelectual, contra a palavra. É tão claro quanto possa ser, as crianças compreenderiam, entenderiam isto. Agora, aqui, o terceiro êxodo que eu estou lendo, mas tem uma coisa aqui que é muito importante, diz assim, ó: e hoje, ele tem feito a mesma coisa, sobre o sinal do espírito religioso, professando o cristianismo. Ele tem feito isto. Há uma mescla, há um engano, professando o cristianismo. Eu já vi moço da mensagem casar com um assembleiano. E eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Pode escrever isso aí, eu assino embaixo e chancela no cartório, que faça o que você quiser. Uma moça que tem o Espírito Santo nunca irá casar com um moço que não tem. Um moço que tem o Espírito Santo nunca vai casar com uma moça que não tem. Pode ter certeza. Essas duas naturezas não têm harmonia, não têm entendimento. Tá? Casa num ato social e vive uma vida social. Mas nós estamos falando de uma união de dois que têm o mesmo espírito. Lá Paulo disse, do marido e da mulher, ambos serão a mesma carne. Falo da igreja e de Cristo. Você não pode estar em Cristo e viver bem com a mulher que não está em Cristo. Por religiosa que ela seja, não vai funcionar. Então vamos lá. Aqui ele diz, então, o que aconteceu? Diz assim, olha, tomando nossas moças e casando-as com moços católicos e fazendo-os criar seus filhos católicos para quebrar o poder do outro lado. Aí está o seu demônio, aí está o seu diabo sentado sobre 7 montes, usando coroa tríplices, semelhante, simplesmente espertalhão, astuto, inteligente, intelectual, como a serpente. A semente da serpente, seus filhos usando as mesmas técnicas intelectuais. Você pode espantar. Quem não tem o Espírito Santo, ele tem o espírito romano.
Eu tenho certeza que uma mocinha que está me ouvindo não iria ali fora para um comedor de hóstia, um beato, e casar com ele. Só se ela tiver, por exemplo, um problema sério de mente. Mas pode chegar um moço, tomar esta mensagem e não receber o Espírito Santo, permanecer com o mesmo Espírito que ele veio e casar com uma moça. E vai criar os seus filhos no mesmo Espírito. Aquela família nunca vai ter um progresso, nunca vai ter um progresso espiritual, ela nunca vai se dedicar a Deus. Por quê? Porque os dois têm espírito romano. O profeta diz que tem só dois espíritos na terra, o romano e o Espírito Santo. Ou você tem um, ou tem o outro. Por isso, eu fico pensando, já fiz muitas reuniões com jovens, eu me espanto. Eles não têm ideia do que está sendo ensinado. Eu pergunto, você vai crescer, se houver um tempo, e você vai pensar em casar. Com quem? Com quem você vai casar? Com essa vidinha que você tem na igreja? Vai aparecer um par para você do mesmo jeito seu. E vocês vão ser um fracasso. Um fracasso. Um casamento que Deus não está nele é um fracasso. Vivem de aparência, para dar uma resposta à sociedade ou à família. Não que haja um laço entre eles da mesma carne, do mesmo osso e do mesmo espírito. É por isso que nós vemos marido na igreja sem mulher, mulher sem marido na igreja, e vemos filhos crescendo, em vez de ler a Bíblia, a primeira coisa que levanta, pega essa desgraça que está aqui na minha mão. A Bíblia agora é celular. E o diabo está sentado lá sobre os 7 montes, aplaudindo o que as pessoas estão fazendo. Tá? O Nimrod está aplaudindo o que o mundo religioso está fazendo, que já é dele. Só falta consolidar isto. Tá? Enquanto Satanás está consolidando o seu propósito, Deus está terminando de selar a noiva para ir para casa, tá? Então você entendeu, compreendeu que não é casar com um moço católico lá da igreja católica, mas o espírito católico que faz os dois se unir. Para romper o quê? O poder do outro lado. Porque se um casal cria os seus filhos sem ensinar a palavra, ele vai estar exatamente levando essa família a crescer sem Deus. E o que acontece é que o tempo vai passando, as moças e os moços vão crescendo, e isso vai dando continuidade. Agora deixa eu voltar aqui, isso não é hoje, isso começou muitos anos atrás, chegou nessa massa falida religiosa hoje. Mas tinha que chegar nos dias de Noé, tinha que chegar nos dias de Ló, para a noiva ir embora. Tem que haver o que? Uma condição para ela ir embora daqui. Tem que haver uma condição espiritual. Quanto pior o mundo fica, melhor você fica com Deus. Quanto mais o mundo está fervendo em desgraça, você está aproximando de Deus. Isso nos leva para a presença de Deus. Isso não faz um homem cruzar o braço, mas ele vai buscar a Deus. É um tempo de buscar a Deus e não parar. Esse é um tempo desesperador.
Você manda uma pessoa, coloca uma venda nela e manda ele caminhar para o abismo, ela caminha tranquilo, porque ela não está vendo o abismo. Tem pessoas que estão assim, caminhando para o abismo, não está vendo o abismo, mas quem está vendo, não vai aproximar do abismo. Se você está vendo o abismo lá na frente, você vai procurar de ser cheio do Espírito Santo, servir a Deus, amar a Deus e ter uma vida consagrada a Deus, uma igreja que reúne para adorar, uma igreja que levanta a mão, uma igreja que não precisa dizer amém. Fala amém aí, diz amém. Amém. Que coisa. Tem igreja da mensagem, são muitas, né? Amém? Amém. Vamos falar amém? Amém. Bando de defunto, bando de cadáveres, necrotério. Você tem que estar incendiado com esta palavra. Nós temos que estar incendiado com aquilo que Deus tem nos dado. Nada vai segurar essa igreja. O Mar Vermelho não segurou os eleitos, o Jordão não segurou os eleitos. Amém. Lá no Monte Moriá tinha um cordeiro no lugar de Isaque. Daniel, o profeta do Senhor, na Babilônia, o pior lugar para se viver era na Babilônia. Nunca a Babilônia corrompeu Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidnego. O mundo não vai te corromper. Você foi colocado aqui para trazer juízo para este mundo. Amém. Aleluia. Agora, meu último comentário. Hoje a coisa não ficou muito boa para mim, mas tá tudo certinho. Conforme Deus viu, Deus proveu. Agora eu vou só fazer uma última leitura, que essa eu preciso fazer, porque eu falei desse camarada aqui, e vou ler sobre ele, que é capítulo 10, versículo 11 do livro de Gênesis. Olha esse camarada aqui, ó. Saiu um rio lá do Éden e foi para a Síria. Vocês viram lá? Acho que é o Gion, né? E desta mesma terra saiu ele, a Síria, edificou Nínive e Reobote, Ir e Calá. Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Misraim gerou Ludim, e Animim, e Libim, e Naphtuim, e a Patrusim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e também Yacafturim. Agora, estou lendo, isso mesmo, está certo a minha leitura, parei. Deixa eu achar o camarada aqui. Acho que está antes aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aí vem de Cush, um rio saía para Cush, viu lá? Outro rio ia para Síria, Gion. Então aqui está. Os filhos de Cush são Sebá, Avilá, Sebitá, Ramá, Sebitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Essa gente aqui, eu te falo, é terrível. Cush gerou Nimrod. Cush gerou Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade e Calné, na terra de Sinar. Aqui está o homem que teve a capacidade de unir o mundo ao seu redor para a construção de uma torre. E Deus foi lá um dia e confundiu as línguas e acabou aquela
construção. Esse mesmo espírito que estava em Nimrod mudou para a era moderna agora, e há um espírito no mundo, convergindo todas as línguas do mundo, todos os pensadores do mundo têm só uma resposta: tem que haver um governo que resolva os problemas do mundo, tem que haver um governo que resolva as finanças do mundo, tem que haver um governo que una todas as religiões, e chegamos exatamente nesse governo. Nimrod de volta nesta hora, consolidando o concílio ecumênico, tá? Que vai parar com esta igreja. Eu li agora há pouco ali, eu deixei de lado por causa do tempo. Vai parar com esta igreja. Quem vai fazer? Todos os movimentos religiosos no mundo levantarão contra ela e porá fim na obra que Deus fez. E aqui termina. O dia que essa igreja parar, então é tempo dos mortos se levantarem. O dia que essa igreja parar, é tempo de ir para casa. E pode ter certeza que caminhamos a passos largos para esta hora. Não corra quando essa hora chegar, corra antes e chegue junto naquela hora. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, amados. Não, estou bem, estou tranquilo, dá para pregar até de tarde.